A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição de dia 20 de setembro. É o regresso depois das férias e damos as boas-vindas ao Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos depois destas férias de verão. O Bento está aqui perto no estúdio, mas não te ouvimos, agora é que te faço ouvir. Tinhas o microfone cortado. Não, tu é que me cortaste o microfone, que eu não mexi em nada, que é para não estragar. Boa tarde, Alberto Magalhães, boa tarde, Ricardo Freixal, bem-vindos. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus companheiros de programa, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Bom, o Luís Matias é o regresso depois das férias para quem teve férias, não é? Naturalmente. Bem, já percebemos que o Ricardo regressou de férias, mas sem microfone, ou seja, hoje vamos ouvi-lo assim um pouco à distância. Tem o microfone nas férias. Vamos ver como é que o conseguimos escutar, porque ele tem de estar à distância no programa de hoje. Esperamos que o consigamos ouvir e compreender. E começamos precisamente por aí. Por si, Ricardo, tem notas para a abertura do programa de hoje? Tenho a nota para abrir é precisamente essa. Depois do eventual período de férias, de pausa, de reflexão, enfim, de tudo, desejo que nós aqui no programa possamos abordar temáticas interessantes que o país, que a vida, que o mundo, que toda a gente nos proporcione boas temáticas e que nós possamos aqui comentar bem e fazer deste espaço, deste momento, um momento agradável de reflexão também, de tomadas de posição, de opinião e que os nossos ouvintes continuem a ter paciência para nos aturar. E que tudo corra bem durante este ano. Alberto Magalhães, e da tua parte, que notas trazes para o programa de hoje? Eu só trago uma notazinha, mas queria fazer uma pequena introdução. Como muita gente saberá, pelo menos aqueles que se interessam pelas lendas e narrativas da antiga Grécia, depois de Teseu matar o Minotauro, Dédalo, construtor do labirinto onde vivia o Minotauro, e o seu filho Ícaro ficaram presos no labirinto, e então construíram umas asas com penas de pássaros e cera de abelha e voaram para fora do labirinto. Dédalo disse ao seu filho para não se aproximar muito do sol, porque poderia derreter a cera e perder as asas. Mas Ícaro, que era jovem e cheio de testosterona e cheio de adrenalina também, voou cada vez mais alto até que as asas realmente derreteram e ele acabou por cair no mar Egeu e morreu afogado. Isto vem tudo a propósito de uma escultura que em 2005 a Câmara Municipal de Évora instalou numa das rotundas da cidade, ali ao fim da rampa do seminário, portanto na rotunda dos colegiais, e que de seu nome Diálogo de Ícaro com o Sol. Essa escultura é do António Charrua, que viveu na Rua da Mouraria, foi meu vizinho na Rua da Mouraria durante muitos anos, acabou por falecer em 2008, é um lisboeta como eu, nascido em 1925, e um dos mais proeminentes pintores e escultores portugueses do século XX, com maior expressão internacional. Ora, porquê é que eu estou com esta conversa toda? É porque finalmente essa rotunda tem a água, os jatos de água estão iluminados à noite, o que é uma melhoria fantástica, visto que durante anos essa rotunda esteve às escuras. Mas acontece que, por cima da água, a escultura do António Charrua está na sombra, durante a noite. Não se vê nada. Bastavam 1, 2, 3 projetores para nós vermos a escultura do António Charrua em toda a sua beleza. Diálogo de Ícaro com o Sol. Por favor, iluminem a escultura. Ora, da nota do Alberto Magalhães para esta escultura do António Charrua, que está, e volto a dizer, na rotunda da rampa do seminário, e é uma obra extraordinária, é uma escultura que temos nesta cidade, uma das obras de arte urbana que decoram a cidade. Passo para o Bento Anastácio. Bento, boa tarde, bem-vindo.
E tu que notas trazes para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos escutar. Ora, de volta, e por incrível que pareça, a minha nota tem a ver rigorosamente o mesmo que com a última nota. Eu tinha dito que não falaria de inflação enquanto ela não chegasse aos 2 dígitos. Já cá está. Finalmente conseguimos, fomos em frente, caminhamos rumo a essa coisa maravilhosa que tem sido o último ano. A inflação subiu, disparou de forma estúpida no nosso país, por essa Europa fora. Era suposto nós estarmos a ser solidários com o povo ucraniano e com isto fazermos com que o invasor quebrasse. Não, temos apenas e só encher os cofres de outro Estado expoente máximo da democracia e da liberdade e da defesa dos direitos do homem, que é a China. Portanto, já que entre um e outro venha o diabo e escolha, eu não me apetece continuar a contribuir para o crescimento da China. É uma coisa que me chateia. Pronto. E ainda por cima, o que nós chegamos agora é só o início. Vem aí o inverno e vai ser muito complicado. Espero que não nos obriguem a ter que pagar o aquecimento dos países do norte da Europa, sobretudo daqueles países que sempre se negaram a apoiar os gajos do Sul que só querem saber de mulheres e de vinho. Portanto, nada mudou. Espero que dentro em breve alguma coisa de novo surja, porque durante o verão apenas apareceram aí meia dúzia de fediveres, que sobre eles falaremos depois. Ora, já vamos falar de muitos assuntos. Para começar, o Governo apresenta medidas para ajudar as famílias e empresas para enfrentar a inflação e subida dos juros. As famílias recebem transferência direta de 125 euros por adulto, mais 50 euros por cada filho dependente. Os pensionistas recebem a antecipação do aumento previsto para 2023, numa só tranche, sendo que no próximo ano as pensões não irão subir, irão subir abaixo do valor previsto na lei. Para as empresas, o Governo anunciou novas linhas de crédito e acena com possível descida de IRC. Ricardo Freixal, sobre os temas apresentados, também já surgiram diversas polémicas. Algumas delas a dizer que o Governo estava aqui a dar com uma mão e a tirar com outra. Que comentário faz estas decisões do Governo e estas medidas apresentadas para combater a inflação? Na gíria popular, eu ouvi nas redes sociais alguém comentar que este Governo tirava-nos um porco todos os meses e dava-nos uma cenas de leitão depois no fim do ano. Não sei se de facto será assim, se não. Eu sou normalmente grato, mesmo que a esmola seja escassa. Sou humilde no meu modo de vida, na minha forma de ser. Tento ser grato sempre. Estando fora do escalão que é abrangido pela maior parte destas medidas, ainda que esteja sujeito naturalmente a esta inflação neste momento dos 2 dígitos e a toda esta escalada enfim, que faz com que nós estejamos a perder qualidade de vida e capacidade de viver cada vez melhor. Analisando estas medidas, eu penso que de facto elas serão bem-vindas, porque é uma ajuda e é melhor do que nada, não é? Estamos nesta fase, mas de facto são escassas e é um pouco tapar o remendo, tentar tapar o remendo. Ora bem, mesmo quem não é muito entendido na repercussão que as medidas têm e sobre o orçamento e sobre a vida das pessoas, há uma coisa que é notória. O escalão abrangido de 2.700 euros, é evidente que a inflação e toda esta contenção no modo de vida das pessoas abrange também aqueles que oferem esses montantes e eventualmente acima deles,
mas naturalmente que há escalões muito mais sensíveis e muito mais dependentes de uma ajuda que se impunha que fosse, enfim, se calhar de outra forma, mas para já, neste momento, que fosse mais robusta, digamos assim. Eu penso que há aqui, naturalmente, mais uma jogada política desta maioria socialista que não quis deixar de fora, nos 125 euros que está a distribuir, algum do seu potencial eleitorado que estará situado eventualmente nessa classe média que oferece até os 2.700 euros brutos por mês. E, portanto, acho isso de muito mau tom. António Costa e o Partido Socialista aqui no governo confundem o Partido Socialista com o Estado e o Estado com o Partido Socialista e não se inibem de aproveitar tudo aquilo que esteja ao seu alcance para politicamente jogarem e portanto, lamenta-se de facto essa situação. De qualquer forma, naturalmente que para quem recebe, isto é uma ajuda, embora que seja insignificante e se calhar não seja bastante para fazer face a estes constrangimentos que esta conjuntura internacional e também nacional nos impõe a todos. E naturalmente muito mais àqueles que são mais sensíveis para oferecer menos quantidade. O que nós pretendíamos, de facto, e aquilo que nós batemos aqui sempre, é que nós tivéssemos um país, que tivéssemos políticas governativas que criassem condições para que nós fôssemos cada vez menos sensíveis a estas situações. E sendo menos sensíveis a estas situações, se apostássemos em políticas estruturantes, que não tivessem que ver só com o médio prazo ou curto prazo dos 4 anos de uma legislatura, mas que tivessem que ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, possivelmente não teríamos necessidade, estaríamos muito mais robustos para responder a estes períodos de crise que esporadicamente e não assim tão poucas vezes nos acontece. Ricardo, percebe então que, e passo aqui a palavra para o Alberto Magalhães, que o Ricardo possivelmente considera que estes valores que são transferidos para as famílias pudessem abranger, ser distribuídos de uma forma também diferente. Alberto Magalhães, está o Governo a tomar as medidas adequadas para ajudar as famílias e as empresas a enfrentar a inflação e a subida dos juros? Curiosamente, eu também comungo da opinião do Ricardo neste particular. 125 euros para quem ganha 2.700 euros serão indispensáveis? Não teria sido melhor aumentar a prestação, circunscrevendo os seus beneficiários mais? Eu percebo a intenção do António Costa, que o Ricardo também já mencionou mais ou menos por outras palavras. O António Costa é muitas vezes acusado, sobretudo pela direita liberal, de ser assistencialista, de ter um governo assistencialista, de viver à conta de sobreviver à conta de distribuir dinheiro pelas classes mais necessitadas e não só. Mas, pelos vistos, António Costa desta vez quis fugir a esse epíteto, quis fugir e abranger mais gente, até aos 2.700 euros mensais. Eu acho que teria sido melhor dar mais dinheiro a gente mais necessitada. Mas o que me parece mais idiota nas medidas anunciadas foi a mentira idiota das pensões. Como se pudesse passar. Eu digo idiota porque como é que o António Costa pôde imaginar que ninguém iria escalpelizar a medida e perceber que aquilo era um truque para não aumentar demasiado a despesa da Segurança Social nos próximos anos, à conta da inflação de 8% prevista para o ano que vem. Quer dizer, era óbvio que iria ser descoberta e foi descoberta, e agora de que descoberto, qual é a desculpa? É a sustentabilidade da Segurança Social que está em causa. É esta a desculpa de António Costa. Ora, se era isto, porquê é que não disse logo? Porquê é que não disse que tinha que substituir, que não podia cumprir a lei das pensões?
porque a sustentabilidade da segurança social está em causa. E porquê é que só agora é que descobriu que a segurança social está em causa? Aqui há 2, 3 anos atrás, a segurança social estava ótima, não havia problema nenhum com a segurança social. E de repente até o seu autor Vieira da Silva vem dizer que afinal a lei que fez e que garantia a estabilidade da segurança social durante anos e décadas, afinal não garante absolutamente nada. Portanto, há aqui um problema. Quanto às medidas em relação às empresas, existe muito pouca ajuda a fundo perdido. Grande parte da ajuda é empréstimos, portanto corre-se o risco das empresas ficarem ainda mais endividadas do que já estarão, algumas, muitas. E depois há aquela ideia de baixar transversalmente, portanto para todas as empresas, o IRC. Pedro Cisa Vieira, o ex-ministro da Economia, veio contestar esta ideia ou esta proposta do atual ministro, questionando o impacto de uma redução generalizada do IRC e defendendo a criação de benefícios fiscais para empresas que usem os lucros para investir nelas mesmas. Isto é, segundo Cisa Vieira, só as empresas que investissem os lucros é que deveriam ser beneficiadas fiscalmente. Eu, na minha opinião, usaria uma parte de cada solução. Isto é, baixaria alguma coisa, pouco, o IRC de todas as empresas, mas beneficiaria sobretudo aquelas que investam neste momento em que é preciso mesmo investir. Bento Anastácio, e na tua análise, como é que comentas estas medidas apresentadas pelo Governo? Nós estamos aqui a fazer um pack das medidas que já foram apresentadas há algum tempo, mas podemos analisá-las agora. Que análise fazes tu? Ora, eu queria ser simpático, já que isto é o início e nós ainda viemos de férias e há pessoas ainda de férias, mas não dá. Não dá. O Sr. Costa parte do princípio que o país é todo débil mental, desculpem a expressão, ou que somos todos parvos e que engolimos tudo o que o senhor diz. Então vamos começar primeiro pelas reformas. É claro que ao roubar 50% do aumento das reformas às pessoas, vem com a lata de dizer que não, senhora, que não há corte nenhum, até porque ele vai antecipar meio salário, meia reforma, neste caso, ou meia pensão, e depois faz umas contas manhosas e dá lá o aumento à volta dos 4%. O orçamento ainda não saiu, vamos lá ver depois quais são as medidas que por aí vêm. Ora, isto é, no mínimo, uma imposturice. Ponto. A seguir vem com outra conversa muito bem estruturadinha dos 125 paus. Ora, não é nem mais nem menos do que apenas restituir o que recebeu a mais em IVA derivado da inflação. E nem é todo o ganho suplementar de IVA que vai ser distribuído. Ora bem, a mim parece-me que de muito mau gosto a forma como o Primeiro-Ministro vem transmitir estas coisas ao país. Só faltava ter sido em Fátima com uns holofotes que dessem para ver o senhor melhor do que se vê ali o Ícaro, e então poderia falar em alguns milagres que ele disse que ia fazer e que a gente não deu por eles, e assim como quem não quer a coisa, podiam as pessoas até poder acreditar, já que pelos lados de Fátima os dogmas são grandes, acreditar que de facto vai haver uma intervenção do governo para resolver os problemas das famílias. Até agora, de facto, não foi nada feito, porque o que é importante, o que é necessário, é fazer uma alteração que combata estruturalmente a inflação, começando, obviamente, por controlar e, em alguns casos
tabular, na maior parte deles, tabular os preços. De forma a que nós não estejamos hoje a comprar feijão verde a 5 euros, ou que nós estejamos a pagar o gás para o mês que vem sem sabermos muito bem como, e depois as distribuidoras de alimentos, as empresas de combustíveis, os bancos, etc, 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 a encherem-se à nossa custa. Ora, bem pensado para uma família que ainda esteja a pagar a sua habitação, que é o normal para as famílias até uma determinada idade, portanto até aí aos 60 anos, a gente passa a vida a pagar casas. Quem esteja a fazer esse exercício ainda terá que, por exemplo, os 125 euros poderão chegar-lhe bem para o aumento de um mês de renda. E sobre isso o governo nada, já que em tempos idos havia, para resolver o problema da habitação, e um juro específico, uma taxa de juros específica para a habitação, que era subsidiada essa taxa pelo Estado, mas isso eram coisas do Gonçalvismo e coisas do género que se acabaram. Portanto, não vejo luz nenhuma ao fundo do túnel, antes pelo contrário, com apenas e só a conversa de chacha do nosso Primeiro-Ministro. Ricardo, uma das questões que aqui também se coloca, Ricardo Freixal, é do combate político. Antes do governo apresentar as suas medidas para o combate, para ajudar as famílias e as empresas para enfrentar a inflação e a subida dos juros, o PSD também fez a apresentação de um pacote onde apresentava 1.500 milhões de euros de ajudas. Será que o governo, há quem diga que o governo foi a reboque dessas medidas, a reboque no sentido de desenfrentar, de dizer, de utilizá-las mais no combate político do que propriamente encontrar soluções mais adequadas para as famílias? Partilha desta visão? Não? Devem surgir outras propostas vindas da oposição? Ou a oposição deve aqui ficar quieta e deixar o governo apresentar as propostas, até porque tem uma maioria absoluta, e responsabilizar o governo por essa ação exclusivamente? Bom, infelizmente para nós, tudo isto vai terminar sempre, ou nunca é abordado sem que a questão política esteja subjacente ou esteja mesmo esteja subjacente e na base de tomadas de posição e da definição de políticas concretas. A política, no que diz respeito ao seu lado menos nobre, da política partidária, da estratégia partidária, da estratégia de grupo que tem norteado o país nestes últimos anos e ao longo da parte desta democracia, infelizmente. Portanto, o que seria bom mesmo era que as ideias se confrontassem, mas que fossem os grandes pilares de desenvolvimento e de criação de riqueza nas suas diversas formas de serem construídos. Isso sim é que seria um debate profícuo e que resultaria bom e bem para a sociedade, para a comunidade, para o país, para os países e para a comunidade em geral. O problema é que as estratégias, as agendas políticas dos políticos, muitas vezes pessoais, e já falaremos disto depois na parte que eu trouxe, que o verão foi pródigo nessas situações, o problema é que essas agendas se sobrepõem à vontade e àquilo que são os novos princípios, os novos anseios da comunidade. Portanto, eu acho que estamos numa... Não quero ser aqui fatídico nesta análise, mas nós estamos muito mal servidos de políticas, porque aquele princípio, aquele sentimento de Estado fazia com que, eventualmente, algumas pessoas com alguma experiência fossem capazes de se entregar à comunidade na colaboração de obtenção de boas políticas. Isso acabou. Hoje em dia, uma parte desta gentilha política anda a aproveitar-se da situação, preocupa-se muito pouco connosco e com o futuro dos nossos, as gerações vindouras, e faz pouco mais do que a tentativa de se perpetuar no poder, seja à custa do que for, nomeadamente, enfim, destas pseudo-políticas
que ao fim e ao cabo se repetem no tempo e não resolvem nada em termos estruturantes nos países, nas comunidades, e depois isso vai ter naturalmente incidência na nossa má vida, na nossa vida periclitante e, sobretudo, daqueles que são mais necessitados, naturalmente. Alberto Magalhães, há alguns partidos na oposição acusar o governo de malabarismo, de ilusionismo. Achas que é a oposição a forma mais adequada ou a melhor forma de fazer oposição ao governo desta maneira? Vamos ver se escutamos o Alberto Magalhães, que não o conseguimos escutar, mas ele já aí vem, espero eu. Dentro de instantes vamos já ouvir o Alberto nesta ligação que temos. Agora sim. Desculpem lá, eu tinha o microfone desligado para tossir. Não, realmente, em relação a... E eu dizer, mas vocês não ouviram. Realmente, em relação a este malabarismo das pensões, não há outra maneira de dizer senão chamar ao governo, ao António Costa, um malabarista. Quer dizer, transformar uma coisa que é a partir de 2024 um abaixamento real das pensões em relação àquilo que poderia ser se a lei fosse cumprida em 2023. Transformar isso num apoio num apoio aos idosos, num apoio aos reformados, porque antecipa metade de uma pensão para outubro deste ano, é estar a gozar com a malta. É óbvio, não é? Eu queria chamar a atenção de mais dois pormenores a propósito dos 125 para quem ganha 2.700, que me parecem importantes. Neste momento, e isto não é culpa só do governo do António Costa, já vem de muito de trás, mas que tem tendência para se agravar. Neste momento, há milhares de IPSS que fazem o trabalho do Estado, muitas vezes, fazem o trabalho que o Estado não conseguiria fazer pelos preços que eles fazem, como tratar de crianças com problemas, órfãos, etc. Essas IPSS, a grande parte delas está há 14 anos sem um único aumento das prestações sociais do Estado. Isto é um escândalo que devia indignar os portugueses todos. Não, mas em Portugal o silêncio é norma. E outra coisa que eu me esqueci de falar, António Costa agora, esta semana, assume finalmente que a função pública vai perder poder de compra devido à inflação e devido ao facto de não ser aumentada como deveria ser. Portanto, o aumento da função pública vai ser extremamente pequeno quando a inflação está extremamente alta. E isto é uma coisa que deveria preocupar também todos os portugueses, porque sem funcionários públicos bem pagos e competentes e motivados para trabalhar, este país não anda para a frente. Bento Anastácio, temos um governo de malabarismo ou não? Já dou essa oportunidade, já dou a oportunidade ao Ricardo dentro de instantes só ouvir aqui o Bento ainda. Temos, nós já falamos aqui dessa coisa que o Sr. Costa inventou. E o Alberto diz que o aumento de 2024 não será o mesmo, mas não é só o 2024, é o 2024, 25, 26, 27, por aí fora. Portanto, claro, eterno, a partir daí, a partir de 2024. Ad eterno, esses valores vão ser retidos indevidamente pelo governo. Mas há bocado falavas aqui nas propostas do PSD e há uma que não posso deixar de passar em vão, que tem a ver com a essência caritativa de uma das medidas do PSD, que era aquela de um vale alimentar de 60 euros. Isto não é só gozar com o papalvo, é, sobretudo, uma falta de respeito para com as pessoas. Isto é uma medida que, dentro daquela linha de pensamento da senhora Joné,
que dizia que devia haver um serviço de consultoria aos pobres porque eles iam receber 125 euros e tinham a mania de os gastar mal. A senhora devia estar a pensar que a rapaziada ia agarrar nos 125 paus, ia comprar bitcoins e depois perdia o dinheiro por aí. Isto é abaixo de cão, desculpem-me, é esta cultura da caridadezinha cristã e dessas parvoices que me fazem lembrar Não, não é só cristã, o não é só movimento nacional cristão. feminino. Digas? Nós não conseguimos Não consegui perceber, Ricardo. Não, eu estava a dizer que não é só cristã, a partir desse teu Judaico-cristã, sim, mas não é só cristã. não é nesse sentido. Vai até à maçonaria, vai. Exato. Exato. Vamos deixar então concluir ia dizer, o Bento. porque isto é ofensivo, esta forma de pensar. Porque quando eu digo cristãos, não estava a querer denegrir a Igreja Católica ou os cristãos todos, antes pelo contrário. Já que, mas eu também não quis ofender os maçónicos. uma coisa, sim, mas esses não têm problemas. Uma coisa é os dias em que vivemos, a sociedade em que vivemos, outra coisa são aquelas coisas da Madre Teresa de Calcutá e coisas assim no género. Não, ou do Francisco de Assis, essas coisas, isso era outra coisa. Isto é passar um atestado de falta de tudo e mais alguma coisa que eu vou ficar por aqui para não ter que depois ter que haver aqui alguns cortes ou coisa assim no género, porque isto deixa-me completamente passado da cabeça. Ora, depois vem o governo a falar nas empresas e no IRC, que vai mexer no IRC para quê? Então, pura e simplesmente, mexam apliquem as derramas. Não acabem com alguns benefícios fiscais que não fazem sentido nenhum. Os benefícios fiscais só devem ser dados quando uma empresa ou quando um cidadão faz alguma coisa que o mereça. Ou seja, os benefícios fiscais têm que ser um prémio às empresas e aos cidadãos, não uma coisa que vale para todos. É como as reduções do IMI, vale para quem é a mesma para quem recupera as casas, como para quem as deixa cair. Portanto, não pode ser. Portanto, é necessário que nós, de uma maneira, e para terminar, que de uma forma clara e objetiva, este governo passe a governar e não andar aqui a encanar a perna à rã. É um governo que tem uma maioria absoluta e é um governo que está desgastado e é um governo que está a partir por dentro pelas guerrinhas internas do PS, mas sobre elas falaremos depois. Nesta torta e direita e no regresso após férias, já aqui já falámos várias vezes de acontecimentos do passado e estas medidas anunciadas já têm algum tempo. Permitiu-nos aqui também falar sobre as reações a essas medidas apresentadas pelo Governo, mas chega a altura de olharmos, se calhar, ainda mais para o tempo passado com o Ricardo Freixial, que quer falar sobre o verão. Bem, Ricardo, isto é um tema tão abstrato que até tenho receio de tentar adivinhar o que é que aí vem. Ou não? Não, eu sou de senso lato, tenho limites muito amplos e, portanto, isto dá para tudo, não é? Mas não podemos fugir aqui ao país, às rábulas que infelizmente se passaram durante o verão e é para aí que foi baseado nelas que eu escolhi o tema. Eu quando estávamos aqui em off do programa, porque não tínhamos programa durante o verão, durante este período do verão, vi suceder uma série de acontecimentos que dizem, que pena não termos programa para debatermos aqui toda esta temática. Mas é confrangedor, durante o verão, e acentuou-se mais esses problemas, vimos unidades de obstetrícia encerradas ao fim de semana e durante a semana e durante dias com grávidas a terem que parir não em Porto Alegre, mas em Évora. Eu até disse ao colega meu, é uma sorte seres de Porto Alegre e teres nascido no tempo do Estado Novo, porque se tivesses nascido agora, já não eras de Porto Alegre, tinhas que ser de Évora. Isto não é só brincadeira, porque infelizmente há pessoas que passam mal, há pessoas que perdem vida, há crianças que passam mal, que não têm apoio de neonatologia porque os serviços não têm capacidade,
porque as urgências dos hospitais A, B e C, não sei onde, geograficamente distantes, também não têm a capacidade para responder às solicitações. Depois é o país que continua todos os verões a arder. Depois são os políticos a dizer que tudo isto tem que ver com as alterações climáticas, tudo isto tem que ver com o vento que muda, tudo isto tem que ver com não sei o quê, não tem que ver com coisa nenhuma, tudo isto tem que ver com falta de políticas estruturantes e falta de capacidade para chamar os bois, passo o tempo pelos nomes. Porque muitos especialistas nesta matéria do fogo, que hoje também é uma especialidade, e sim, haverá, naturalmente, pessoas especialistas na prevenção, no combate e em tudo aquilo que rodeia o fogo, mas não assumem as suas responsabilidades muitas vezes com pouca sinceridade e com pouca honestidade do ponto de vista intelectual, técnico e científico, a dizerem que se a senhora quer isto, que temos temperaturas de 40 graus, como se as temperaturas de 40 graus não fossem normais durante os verões aqui nas condições mediterrânicas. E, portanto, e mais, quer dizer, tudo isto não me agrada nada fazer de novo aqui esta questão, abordá-la, porque são recursos que se perdem, são pessoas que entram em pânico, cada vez a cultura de apagar é menos difundida, depois há o Ciresp que não atua e descaradamente os responsáveis pela nação dizem que não, que são os bombeiros que sabem trabalhar com o Ciresp, o raio que parte de tudo isto é muito descaramento. E depois é a Ministra da Agricultura, imagino-se que fala pouco e ainda bem, e quando fala mal, a dizer que, tal, estão aqui a reivindicar ajudas para esta situação toda, mas não se esqueceram de a Capo não ter aqui incitado ao voto do PS. Ou seja, quer dizer, tudo isto é muito, foi no verão, é muito para um país só, para um país que tem fragilidades marcadas. E o nosso Presidente da República continua na praia e continua em festanças, não falha uma, vai às mortes, vai às tomadas de posse, vai aos funerais, vai a todo lado, e quando tem razões mais do que suficientes para intervir, mas de uma forma séria, e não tem intervenção, a não ser balelas, bluffs, blá-blás, e portanto eu lamento, o nosso verão infelizmente foi este, e foi por isso que eu trouxe para aqui. Eu acho que não esgotei todas as temáticas, porque ainda não falei daquelas rábulas do Medina e do Medina. Mas ainda vamos ter aí uma segunda volta, Ricardo. Mas temos de dar aqui uma margem. Eu acho que o Ricardo concorda que temos de dar aqui uma margem também de pensamento ao Alberto e ao Bento Anastácio para se prepararem para algo tão lato e para um tempo, para um espaço temporal tão vasto quanto o verão. Alberto Magalhães, o Ricardo trouxe-nos aqui o verão, porque já percebemos então aconteceram inúmeros factos que o deixaram com vontade de falar na rádio. E a ti, Alberto, destes todos que o Ricardo aqui nos traz, do encerramento das urgências, os incêndios, a Ministra da Agricultura a lembrar que a CAP não defendeu o voto no PS e o Marcelo na praia, o que é que tu dizes sobre o verão? Digo que o meu verão foi praticamente igual ao do Ricardo. Ele esqueceu-se de uma coisa que nós já comentámos aqui, porque ainda tínhamos programa, mas que também se passou já no verão, que foi o delírio do ministro Pedro Nuno Santos sobre os aeroportos, os dois aeroportos, e depois que foi obrigado a ajoelhar pelo António Costa, a ajoelhar perante o país e pedir perdão. Tivemos de facto as urgências de obstetrícia e a demissão de Marta Temido, inevitável, já se tinha tornado inevitável há muito tempo. Os incêndios e a mesma conversa de sempre, quer dizer, nós podíamos gravar hoje, ou termos gravado este verão as conversas e compará-las, as conversas na televisão dos comentadores, dos especialistas, dos comandantes dos bombeiros, etc. Podíamos tê-las gravado e comparar com as conversas de há 5 anos, de há 6 anos, de há 7 anos. As conversas são exatamente iguais, as pessoas dizem exatamente a mesma coisa, como se a situação fosse exatamente igual, e é. Praticamente não mudou nada. Claro que em termos de incêndios as coisas não podem mudar de um ano para o outro.
Se há algum defensor do governo me vier dizer que as coisas mudam lentamente na floresta e que é uma coisa para décadas, eu tenho que lhe dar alguma razão. O meu problema não é esse. O meu problema é que, de facto, fora da época dos fogos, não se vê grande atividade em termos de legislação, em termos de mudança, em termos de ação. O cadastro das terras, a expropriação de proprietários que não tratam das suas terras, etc, etc, etc. Está muita coisa por fazer e não se vê fazer grande coisa. Claro que a Ministra da Agricultura é pródiga em gafes, não é? Quando foi o começo da pandemia, ela disse logo, isso é alguma coisa lá dos chineses, Portugal até pode ser que venha a ganhar com isso. Viu-se. Agora, de facto, a gafe foi mais grave. Foi mais grave porque mostra um espírito intolerável de maioria absoluta e quem não for pelo PS leva. Quer dizer, a CAP não tem direito a falar porque andaram a dizer para as pessoas não votarem PS. Mas que a CAP é uma associação de pessoas livres, pode dizer o que quiser e aconselhar o voto em quem quiser, e a Ministra da Agricultura não tem nada a ver com isso, nem isso pode interferir nas suas relações com a CAP enquanto representante dos agricultores, como é óbvio, não é? Depois o assessor de Medina, Sérgio Figueiredo, que deu emprego ao Medina, e depois o Medina dá enquanto Presidente da Câmara, dá contratos milionários aos filhos do Medina, aos filhos do Figueiredo, e depois contrata ao Figueiredo por um ordenado belíssimo, melhor do que o Primeiro-Ministro, para quê? Para fazer aquilo que já existem organismos do Estado a fazerem. Quer dizer, é do pior. E culminou tudo com a mentira idiota do Costa sobre as pensões, que nós já falámos aqui, não vou voltar a falar. O que eu quero dizer ainda perdão, é que o PS está a perder a descer nas sondagens. A última sondagem de há dias da Intercampos para o Correio da Manhã dá 30,6% para o PS e 24,7% para o PSD, portanto uma diferença de apenas 6 pontos percentuais. O Chega sobe de 8,4 em agosto para 9,2 em setembro, portanto continua bem lançado. A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda empatados a 5,2% e a CDU com os míseros 2,9%, que mesmo assim já é uma grande subida porque estavam na última sondagem a 2,2%. Bem, Agora, só queria dizer mais uma coisa, mais 2 dados desta sondagem. Muito breve, medidas então. São insuficientes, acham estas medidas que nós discutimos aqui são insuficientes, acham 88,3% dos inquiridos. E tardias, acham 74,6% dos inquiridos. E agora, o mais espetacular é que só 60% é que acha que os pensionistas vão ficar pior. Isto é, ainda há 40% de portugueses que acredita na mensagem que o António Costa quis fazer passar. Que isto é uma benesse para os pensionistas. Vou aqui ter com o Bento Anastácio. Bento, contigo o exercício ainda é mais difícil, porque o Ricardo e o Alberto já fizeram aqui uma retrospectiva de quase tudo. Será que ainda houve algo mais que, para além destes temas, ou não? Se calhar houve, não é? Mas sim, o que é que tu dizes sobre o verão e sobre tudo aquilo que aqui foi dito? Há motivos de queixa da parte do Ricardo e do Alberto, como eles aqui fizeram saber? Eu gostava de saber quem é que não tem motivos de queixa. Se encontrares alguém que não tenha motivos de queixa, seria uma estreia. Nós convidaríamos para vir aqui ao programa para falar connosco, para nos explicar o que é que está a correr bem. Mas pronto, vamos procurar. Mas um dos assuntos que nós não abordámos e que podia estar em agenda era esta mudança, por exemplo, no Ministério da Saúde. Os problemas verificados nas urgências e a saída da Ministra. A saída da Ministra era inevitável naquela altura. A morte de mais uma pessoa era impossível.
ela manter-se, já que também foi apanhada ali nas gigajogas do PS e daquelas coisas internas, e ali um arrumar de tendências e essas coisas. A mim pareceu-me que, de facto, a senhora saiu e saiu bem, mas não resolve coisa nenhuma. Porque não é por mudar a senhora por um aparatiche do PS que a coisa vai melhorar. Não, para se formarem especialistas não se fazem 6 meses, faz-se em muitos anos. E enquanto não houver alterações à forma como são dispensados os médicos no fim do internato, não vamos ter solução. Enquanto não se pagar aos médicos decentemente, ou enquanto não se pagar, não vamos ter. Luís Costa vai-lhes baixar o salário, a eles e a todos os funcionários. Portanto, não há por aí novidade nenhuma. Em relação aos incêndios, só há uma solução, que é passar a haver gente no interior. Nós temos aldeias inteiras abandonadas, e eu deixava aqui uma reflexão para a malta mais nova, com apetência para as coisas da natureza e para as coisas do campo, para se juntarem e, pura e simplesmente, no interior, em sítios, e há alguns que são aldeias inteiras, vão para lá, ocupem, pura e simplesmente, ocupem, e façam a terra produzir, façam com que haja gente e haja atividade no interior, para que não arda isto tudo. Já que da forma institucional não se vai lá, penso que a única forma será a forma revolucionária. Será o ocupar o interior e fazer dele algo que seja rentável para as pessoas e para o país. Ricardo Freixal, o Bento deixa aqui uma receita para a ação nos tempos próximos. O Ricardo não frisou aqui esta demissão da Ministra da Saúde. Quer acrescentar algo sobre esta questão, a saída da Marta Temido durante o verão? Não, quero pôr aqui uma ressalva ou um contraditório daquilo que o Bento disse, ou culpa, não culpa é nada, ou o Bento não pensa nisso, quer dizer, não penso nisso porque isto depois temos o burro das couves, quando se costuma dizer, não é? Isto já não é como era no tempo do prego. Não culpa nada. Há aqui um Estado de Direito, o que tem que haver, entendido. E eu acho muito bem que a propriedade privada, neste aspecto dos objetos, das armas, do substrato para o processo produtivo, que tenha naturalmente algumas obrigações para com a comunidade no que diz respeito à sua produtividade. Vamos lá ver uma coisa. Beto, vamos lá ver uma coisa. Preferes aquilo a arder? Não, o problema do arder não tem a ver com o produzir. Não produzir, não é o produzir, é não deixar arder. Sim, mas isso tem a ver com a ocupação. A ocupação não. Tem a ver com uma ocupação, com uma norma que possibilitasse o estabelecimento de políticas que criem atividade no meio rural, que mantenham biodiversidade sustentada, que consigam manter um ordenamento de território com um mosaico cultural que combata naturalmente o fogo, e tudo isso são coisas, não é ocupação nada disso, não é nada de ocupação. Mas são políticas agrícolas que permitam, de facto, fixar as pessoas no território, que é outra coisa, não é a ocupação. A ocupação é para a ocupação ao Bento. Não, isso já passou esse tempo, vamos voltar atrás. Luís Matias, desculpa, a admissão da Ministra. Da Ministra, sim, rapidamente. Porque para além da falta de resposta no que diz respeito aos cuidados essenciais, nomeadamente da saúde, nas várias especialidades e nas várias vertentes que a saúde tem que assegurar, ou que os organismos de saúde têm que assegurar aos seus utentes, estava também a má relação que a senhora tinha com todos os interventores. Era com os enfermeiros, era com os médicos, era com os administrativos, era com a população também, e portanto era inevitável, não é? Eu não sei como é que, politicamente ainda, só neste país, porque se eu fosse para o Bento, a senhora, se não se demitisse, tinha que ser demitida, tinha que ser deposta, não é? Portanto, politicamente tinha que acontecer isto, não é? Esperava-se mais dia, menos dia.
E, portanto, infelizmente, se calhar o problema não é só a mudança de ministra ou a mudança de ministro, mas é também, porque de facto havia uma incompatibilidade dela já com todos os interventores, com todos os intervenientes do setor, e isso não permitia que as coisas funcionassem bem, naturalmente. Passo para o Alberto Magalhães. Olha, eu dou-te já a oportunidade, Bento, terminas tu o programa, mas eu passo pelo Alberto de uma forma rápida. Alberto, trouxeste aqui a demissão da ministra. Será que vamos ter mais demissões? Antecipas isso já neste início de legislatura? Pois, não sei. Mas ficaste surpreendido com esta saída num governo que estava há tão pouco tempo em funções? Não, eu não fiquei surpreendido. Eu sempre achei que a ministra estava a mais. Há muito tempo que eu acho que a ministra está a mais. Mesmo durante a pandemia, quando toda a gente a elogiava pela sua aguerrida e corajosa luta contra a pandemia, eu achei que ela só cometia disparates. Eu queria falar do verão no estrangeiro, porque nós hoje esquecemos De forma sintética, então, sim, Alberto. o verão de Putin. O verão de Putin também tem sido desastrado, como o verão de Costa. Houve uma contraofensiva ucraniana vitoriosa que continua. Continuam-se a descobrir os crimes de guerra odiosos das tropas putinescas e, curiosamente, e talvez ainda mais importante, a Índia e a China dão sinais de incómodo. A China passa raspanetes ao Putin para que resolva o assunto rapidamente, porque esta guerra já está a prejudicar os seus negócios e, portanto, não é só o António Costa que se queixa ou que se pode queixar, o Vladimir Putin também se pode queixar. Eu passei o meu verão, para acabar, ou parte do meu verão, a ler um livro fantástico, cheio de informação, Timothy Snyder, um autor fantástico, O Caminho para o Fim da Liberdade. Depois de o ler, nada me parece como de antes. Isto é, é espantoso como nós podemos ser enganados, como os nossos políticos se deixaram enganar, como os nossos deputados europeus se deixaram enganar, como os nossos primeiros ministros e presidentes se deixaram enganar pelo Putin. Durante anos. Aquilo que o Putin fez em 2022 estava preparadíssimo desde 2008, desde 2011. Em 2014 o Putin invadiu a Crimeia e nós achámos, eu achei, aqui faço meia culpa, achei que o Putin até tinha alguma razão em invadir a Crimeia, porque a Crimeia estava cheia de russos e era russa e tinha sido dada como presente pelo Khrushchev, embriagado à Ucrânia. Quer dizer, uma série de disparates que nós pensávamos e afinal bastava ler os discursos do Putin e dos seus conselheiros, praticamente todos eles fascistas da extrema-direita, isso é que é curioso, que usam como tática na Ucrânia chamar extrema-direita e fascistas e nazifascistas aos outros, àqueles que querem pertencer à União Europeia e que querem viver numa democracia. Ora, passo para o Bento para concluir. Bento, começámos aqui pela ministra. O Alberto puxa também o verão no estrangeiro, que não tivemos a oportunidade de abordar também de uma forma sintética, mas por onde é que queres começar? Duas outras coisas rápidas. Tivemos continuamos a ter o Putin vivo, o que é uma chatice. Aquela guerra vai trazer coisas mais horríveis ainda, porque é o normal nas guerras. Em todas as vilas, todas as cidades com mais gente que forem encontradas ou que começarem a ser sondadas à volta, vão encontrar valas comuns. Vão encontrar valas comuns de ucranianos e vão encontrar valas comuns de russos e vão encontrar valas comuns com tudo a mesma coisa. Os invasores são iguais aos invadidos. É tudo a mesma coisa, Bento. Está-se mesmo a ver. Aos monstros. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o que está a acontecer na Ucrânia é
completamente desumano, é uma coisa que não tem explicação, a não ser uma e só, o combate entre dois blocos imperialistas que estão a fazer um povo pagar. É tudo igual. Ora, é tudo igual. Somos todos capital, iguais. Não somos todos iguais. Os bons são todos iguais. O capital Eu ia é que é, pedir para dar que é oportunidade igual. ao Bento para ele concluir e poder pensar e concluir. E eu vos pedir isso. Isso para mim não há diferença nenhuma, são duas faces do mesmo dólar, ou do mesmo rublo, ou do mesmo iene. Portanto, não é por aí que a coisa vai. A mim preocupa-me, de facto, o que vai acontecer ao povo ucraniano. Já está a acontecer, foi invadido. Que está à beira do inverno, em sítios que não tarda muito terão temperaturas negativas, e a Rússia está seletivamente a destruir todas as fontes de energia. E aquela gente, os 6 milhões que estão fora de casa, fora os 7 milhões que estão no estrangeiro, os 7 milhões que estão no estrangeiro, em princípio, terão aquecimento, os 6 milhões de refugiados ucranianos dentro do país vão passar as passinhas do Algarve, porque não vão ter forma de se aquecer a não ser de lenha queimada. E isto vai ser, aí é que eu quero ver aonde é que está a solidariedade da Europa, como é que se vai tratar do frio destas pessoas. Em relação àquela questão que eu tinha posto para o interior de Portugal, é apenas e só, Ricardo, seguir o exemplo do que está a ser feito em Espanha, e em Itália e em França, em que grupos de jovens estão a ocupar vilas, aldeias e lugares que não têm uma única pessoa, mas que têm condições para eles fazerem uma vida sustentável, não dependendo de subsídios, tratando dos seus alimentos e criando gado e criando gente. Tem outra coisa que esses novos grupos têm e que nos faz muita gente, é que eles têm muitos filhos. E poderá ser duas soluções, uma para os fogos, outra para o despovoamento do interior. Bem, as questões políticas podemos depois discutir num outro dia. Bem, vamos ter muito para falar, já se percebeu, e ainda agora começou o A Torto e Direito nesta temporada 2022-2023. Um obrigado ao Ricardo Freixal, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio, que aqui se juntaram a nós mais uma vez e que de hoje a uma semana cá estarão comigo, Luís Matias, para mais um programa. O encontro está marcado para de hoje a uma semana. Pode também escutar e ver o programa sempre que queira na página dianafm.com e no serviço podcast da web da Diana. Muito boa tarde e boa semana. Adeus, Luís. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.